Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou mexer um pouquinho aqui na câmera do Insta, só para apoiar melhor, para não escorregar. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, estamos aqui no nosso Papo de Plástica. Tem alguém aqui me acompanhando pelo Face. Eu fui tirar a máscara, a pessoa ficou toda descabelada, né? Pessoal, hoje eu não tinha colocado ainda um tema específico para vocês, mas eu tava pensando em duas coisas que são muito importantes a gente falar nessa quarentena. Tem duas regiões do nosso corpo que estão muito expostas nessa época agora, né, de quarentena. Peraí que eu vou mexer aqui um pouquinho. Vai ficar muito alto. Aí. Duas regiões que estão muito expostas, né, nessa época de quarentena, como por exemplo a área dos olhos, porque a gente tá com a máscara o tempo todo, então tá encobrindo, até esqueci de passar batom, tá encobrindo essa região e tá destacando muito a área dos olhos, então tá bastante em evidência, né, vamos pensar assim. E também mãos, porque toda hora a gente tá lavando mão, toda hora a gente tá usando álcool gel, então a gente tá acabando deixando a mão muito ressecada, né? E às vezes mesmo usando hidratantes potentes para pele extra seca, para pele sensível, mesmo assim, ou aqueles até com ureia, que são mais grossos ainda, às vezes mesmo assim a gente usando, a mão ainda fica bem sensível, né? Minha mão, por exemplo, tá ficando bem vermelha, então, além disso, desidratada. Então, por mais que a gente passe, às vezes não acaba sendo suficiente, porque a gente tá lavando muito e usando muito álcool gel. Então, eu queria falar hoje com vocês dessas duas áreas, de mãos, de dorso de mãos, tá? E a área dos olhos, que eu acho que dá pra gente pensar como a gente consegue melhorar essas duas regiões agora e pode cuidar também durante a quarentena, tá bom? Que são áreas que estão em evidências aí, vamos pensar assim, tá? Deixa eu ver quem tá por aqui enquanto vocês chegam. Silvana, boa tarde, tudo bem? Alessandra, Mário, Elizabeth, quem mais? Lorena, Vitória, Nana Zaneta, Alex, tudo bem, Alex? Márcia Biaquim, e aqui pelo Face. Oi, Sara, tudo bem? Oi, Rô. João, tudo bem, João? Vanessa, Lilian, Joelma, boa tarde. Pode ser, turma? Eu acho que seria um tema bem legal pra gente conversar. Se vocês quiserem, eu vou começar falando algumas coisas, mas se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá bom? E que eu coloquei essa ontem, né? No story, perguntando se alguém estava estressado, se estava tudo em ordem. E deu 100% que tá todo mundo impaciente, né, nessa quarentena. E essa pergunta veio porque ontem, durante as consultas, eu perguntei para as pacientes que estavam chegando como que elas estavam enfrentando a quarentena, né? Eu geralmente pergunto como é que tá, mas especificamente perguntei isso. E a maioria, na verdade não teve ninguém que me respondeu, não, tá tudo bem, tá tranquilo, já tô acostumada. Hoje só uma paciente me respondeu isso. Que ela fica um pouco já mais em casa e que estava organizando a família, porque a família estava estressada. Mas a maioria tá todo mundo muito cansado, né? Muito já impaciente, não vendo muito mais, acho que necessidade de ficar todo esse tempo, né? Mas como a gente não pode mudar essa ordem, né, de manter a quarentena, muitas empresas fechadas, realmente, vamos tentar focar naquilo que a gente realmente possa fazer pela gente, para melhorar nosso dia a dia, né? Não adianta a gente também entrar nesse estresse, nessa pilha de não concordo, tô estressada e continuar estressada e a gente vai acabar ficando mais estressado ainda, tá? Então, para vocês tentarem focar em coisas boas, né? Filme, série, canal do YouTube, perguntas e respostas que tá no ar. Hoje de manhã eu olhei, a gente tá com 99 inscritos, então se você ainda também não se inscreveu, falta pouco, falta um só pra gente colocar, ter 100 inscritos, né? E depois a gente ir aumentando. Então, todo dia às 19 a gente tá baixando um vídeo novo
Como a live da semana passada foi 5 dicas sobre mamoplastia, as 5 dicas que você deve saber antes de operar, antes de procurar fazer uma mamoplastia, a gente postou a live lá no canal do YouTube e postamos outras 5 dicas. Estamos postando, ontem foi a terceira, hoje vai ser a quarta, amanhã a quinta dica, referenciando essa live que a gente fez na semana passada, contrapondo. Então a gente falou alguma coisa na live e a gente vai falar um pouquinho de prevenção nessas 5 dicas, tá? Então é bacana se vocês também não se inscreveram. Marina Felca, vocês coloquem lá no buscar, na lupinha, façam o login, né, de vocês para poder acessar o canal e se inscrever. Para se inscrever tem que apertar aquele inscrever-se que tem lá o sininho, tá? E aí vocês conseguem inscrever lá no canal. Vai ser um prazer ter vocês lá. Tem várias lives, já tem mais de 80 lives lá baixadas, que a gente já faz tem 2 anos, né? Mas esse Papo de Plástica Perguntas e Respostas é um projeto novo que começou agora, tá no ar essa semana, que são vídeos mais curtinhos, de no máximo 5 minutos, para responder dúvidas pontuais, tá? Então, se vocês também quiserem deixar por ou perguntas, a gente vai depois gravando esses vídeos também com as perguntas de vocês, certo? Espero que vocês gostem e tenham informação importante por lá também. Bom, mas vamos falar então dessas 2 regiões que estão mais evidentes? Vamos começar de cima para baixo? Vou começar falando da área dos olhos, né? Então, na área dos olhos, muito importante a gente ter essa região toda analisada. Então, se eu tô falando área de olhos, eu tô falando também desde o supercílio até essa região aqui, malar. Vamos pensar onde é a região que a máscara esconde, tá? Então, a gente pode pensar para melhorar essa região. Se a gente tiver sobrancelhinhas mais baixinhas, menos arqueadas, que não estão tão bem posicionadas, a gente pode pensar em alguma coisa para posicionar essa sobrancelha. A gente pode pensar desde um tratamento dinâmico até um tratamento estático. Depois eu vou falar para vocês a diferença disso. Então, um tratamento dinâmico, a gente está falando de toxina, está falando de botox. Quando a gente faz o botox, relaxa essa musculatura daqui, a gente deixa a musculatura frontal elevar essa sobrancelha. Então, ela arqueia mais certinho, ou tá muito em voga agora as pessoas falarem sobre olhar de raposa, fox eyes, né? Que é quando você, em vez de tracionar um pouquinho esse cantinho aqui do supercílio, você traciona a lateral. E aí você faz um olhar mais angulado. Alguns pacientes acabam pedindo isso e tem técnica específica para isso também. Então, é uma possibilidade, a gente trabalhando com a toxina, da gente fazer uma elevação da cauda da sobrancelha e também esse olhar mais aberto, como olhar de raposa, fox eyes, que é o nome que deram para isso agora. Além disso, se o paciente não tem muito essa musculatura forte, que seja capaz de levantar o supercílio, quando a gente bloqueia essa região lateral aqui, por exemplo, com o botox, a gente tem os fios, né, de sustentação que podem tracionar estaticamente esse cantinho lateral da sobrancelha, por exemplo. Então, a gente pode trabalhar com toxina e fio, por exemplo. E uma outra situação, que não é a minha área, mas que eu acho também que complementa bastante, em alguns casos a gente indica a micropigmentação. Por exemplo, ontem veio uma paciente minha, já paciente há bastante tempo, e ela tem esse cantinho da sobrancelha certinho, mas a parte interna da sobrancelha termina antes. Ela termina aqui mais ou menos um dedinho antes. Então, falta esse pedacinho. E ela é uma sobrancelha bem arqueadinha, ela é toda arqueada. Ela não é retinha e lateral, que é o que a gente mais vê. E aí eu comentei com ela ontem, falei, olha, acho que seria no seu caso interessante a gente alongar um pouquinho a sobrancelha para a região medial, para no contexto geral do rosto, da beleza do rosto, fazer mais sentido. Então a gente também tem esse olhar não só daquilo que a gente vai tratar, mas como que a gente poderia melhorar o olhar das nossas pacientes no geral, né? Também adicionando outros profissionais que poderiam auxiliá-la. Oi, Elga! Boa tarde, tudo bem? Assisti sua live essa semana. Muito legal. A Elga tira foto das crianças e deu várias dicas de como fazer esse trabalho com a turminha, né? Muito bacana. Obrigada que você está aqui também. Ficou alguma dúvida, pessoal, dessa questão da sobrancelha, da gente falar de toxina e de fio? Se vocês queiram perguntar alguma coisa, podem me interromper, tá bom? Bom, também quando a gente sorri, aparece geralmente esses pezinhos de galinha aqui na lateral, se essa musculatura tiver muito forte, tá? Então, quando a gente faz esse movimento e esse músculo tá muito forte, ele vinca, né, essa areazinha e aparece o que a gente chama de pés de galinha. E essa área também a gente vai tratar com toxina. Aqui a gente também tem 2 tratamentos. Eu tenho toxina para relaxar esse músculo e fazer essa pele dar uma sentadinha.
E para alguns pacientes que já têm uma musculatura mais forte, não fizeram toxina desde sempre, começaram a fazer toxina há pouco tempo e já tem umas marquinhas mais estáticas, a pele mais riscadinha, mesmo quando tá paradinho, que a gente chama de ruguinhas estáticas, mesmo que a gente não se movimente, elas existem. A gente tem como tratar com outras tecnologias. Uma dessas tecnologias é a hidratação injetável, que é o que eu vou falar também para mãos, que é muito legal. Que antigamente a gente usava um produto que a gente tinha que fazer 3 aplicações. Uma aplicação, depois refazer com 30 e refazer com 60, que é o Skin Booster, né? O Skin Booster é um booster dentro da pele, que é skin, e seria como se ela desse uma esticadinha, como se você hidratasse essa pele realmente na profundidade, e isso vai acabar ficando mais evidente na superfície que você hidrata. Antigamente a gente só tinha um produto no mercado que fazia essa hidratação com 3 sessões. Hoje não, hoje já tem um outro produto que a gente consegue fazer isso em uma sessão, tá? Então facilitou bastante a gente hidratar essa pele, principalmente dessa região, ou é muito usada também para colo, quando a gente tem aquelas ruguinhas que já estão marcando, dorso de mão, por exemplo. Então é bem interessante. Então a gente associa o Volite ou o Skin Booster, né? Essa técnica de hidratação junto com a toxina. Não fazemos no mesmo dia, tá? O ideal é a gente fazer toxina, relaxa esse músculo e ver quanto que dessa pele respondeu. Se ainda assim essa pele tiver com aquelas ruguinhas mais fininhas, aí você sabe que você tem que hidratar essa pele. Alguns casos a gente até já vai orientar, falar, olha, vamos fazer, mas com certeza isso aqui tá bem fininho, não vai sumir com a toxina. Então a gente vai hidratar numa camada mais superficial. Porque a toxina a gente vai um pouquinho fundinho, né? Nós vamos no músculo, né? E a pele, que se tiver marcadinha, ela vai estar marcadinha aqui nessa parte superior. Então aí a gente vai trabalhar nessa região superior com o Volite, por exemplo, que é o hidratante injetável, tá? Que é muito legal nessa área aqui. A Elga falando, nossa, já gostei. É muito legal mesmo, Elga, ajuda bastante. Hidratação de pele, quem tem pele muito seca ou quem tem muita expressão e ruguinha muito fina. Outra área que tá mais escondidinha agora nessa fase por causa da máscara, mas que a gente pode usar também Volite, é para quem tem aquelas marquinhas iniciais ao redor da boca, de fazer assim, ou quem fuma, né, que faz muito esse movimento e começa já a ficar aquele marcadinho. Outra área também, além dessa aqui, da marquinha ao redor, próprio lábio. Quem já tem um volume bom de lábio, que a gente não precisa aumentar o volume, a gente pode... Opa, peraí. Voltou. A gente pode usar o Volite só para dar um efeito gloss, só um efeito de hidratação, que é bem legal. Ele não vai aumentar volume, então se eu tenho um lábio já de volume bom, eu posso só hidratar. E geralmente isso aparece o paciente com lábio de tamanho normal, mas aqui, ó, começa a aparecer uns frisos, uns risquinhos. E aí quando você usa o Volite, você puxa a água para aquela região e ele dá uma esticadinha nessa pele, porque ele empurra um pouquinho essa pele para cima. Então melhora esses vincozinhos também de lábio ou esses outros vincozinhos que precisam de hidratação, tá? Lá, a Leila perguntou, sobre as pálpebras caídas, tem que ser cirurgia ou... Alessandra, então eu vou falar um pouquinho de pálpebra caída. Então a gente falou do supercílio, falamos da lateral, acabei pulando pra cá, né? Então vou voltar aqui pra região da área dos olhos. Então falamos aqui pra sobrancelha de toxina e de fio, né? Falamos aqui pra lateralzinha do pezinho de galinha da toxina. Em alguns casos que ainda tem risco de usar a hidratação injetável, que é o Volite. E pra pele, nessa região mais anterior. Então se a gente tem sobrinha de pele... E essa é uma sobra de pele inicial. Peraí que eu vou tomar uma aguinha. Em alguns casos, a gente pode até indicar tecnologias mais tranquilas, por exemplo, como laser, ou como um plasmage, que é aquela tecnologia de plasma. Você quase encosta na pálpebra e ele faz como se fosse um queimadinho nessas areazinhas. Ai, obrigada, Fer. E deixa eu ver se conecta aqui no computador. A gente conecta aqui. Põe aqui atrás pra mim, ó. Senão vai acabar a bateria do celular. Aí, obrigada. Todo mundo conhece a Fer? Acho que não, né, Fer? Você vem aqui aparecer. Falar oi. Peraí, vamos pôr aqui pra carregar. Vem, Fer, fala oi pra turma. Boa tarde, gente. Tudo bem? Essa é a Fer. Obrigada, Fer. Quem ainda não é paciente nosso vai conhecer a Fer quando vier. Aí, isso agora.
Mas desculpa, a gente tava falando, né, da pálpebra. Então, vamos lá. Quando tem pouca sobra de pele, né, inicial, a gente pode usar tecnologias mais tranquilas, que, por exemplo, a gente vai fazer um laser ou vai fazer um plasmage, que é quando você vai causar certas queimadurinhas de leve nessa pele para fazer ela ter uma retraçãozinha. Mas tem que ser isso bem de leve, principalmente para a pálpebra superior. Porque a cirurgia, para compensar, vamos pensar assim, né? Porque a cirurgia ela é tão tranquila e ela é tão mais definitiva do que, de repente, um outro tratamento, né, que vai exigir às vezes mais de uma sessão, 2 sessões ou 3 sessões, comparado a uma cirurgia de pálpebra. Então, ao meu ver, a cirurgia de pálpebra hoje ela é muito prática de ser feita também, porque ela... cadê? Ô, gente, peraí, saiu do meu Instagram. Pera lá. Terceira vez que eu vou começar a falar. Aí, voltamos. Perdão, pessoal. Aí. Então, a gente, ao meu ver, não tem que fazer... tem que colocar na balança se vale a pena fazer outra tecnologia, por exemplo, para a pálpebra superior, ou realmente a cirurgia. Porque a cirurgia ela é mais definitiva, ela é uma cirurgia de recuperação rápida, anestesia local, então você não precisa também internar. Então é um procedimento muito simples, né, tecnicamente, de recuperação rápida também. Um laser, um plasmage também vai inchar um pouquinho, também vai incomodar um pouquinho na primeira semana. E às vezes você vai ter que fazer 2 sessões, 3 sessões. Então pode ser que não valha muito a pena a gente fazer um tratamento para a pálpebra superior que não seja cirúrgico, tá? Mas claro, a gente tem que avaliar caso a caso. Agora, por exemplo, pálpebra inferior. Essa semana mesmo eu encaminhei uma paciente minha para uma colega dermatologista que trabalha com tecnologias, porque eu não achei que ela tinha indicação de blefaroplastia cirúrgica, né? Ela tinha uma sobrinha de pele muito inicial, muito pouquinha, que ao meu ver não fazia, não era indicada a gente operá-la, tá? Então, em algumas situações eu mesma acabo indicando, falo, olha, eu acho que talvez no seu caso teria essa tecnologia, né, para fazer, quando é muito inicial, tá bom? Agora, se já tem um pouquinho de bolsa, que pode aparecer nessa área dos olhos aqui embaixo, se já tem uma quantidade de pele suficiente, aí realmente ele é cirúrgico. E a cirurgia da pálpebra, ela é uma cirurgia muito tranquila, né? Mesmo a inferior. A inferior fica um pouco mais inchada, mais uns dias, no máximo aí uns 15 dias, mas é uma recuperação também bem tranquila, não exige uma internação prolongada, a internação de manhã à tarde vai para casa, então também recupera-se muito bem, tá? Que mais? Bom, então falamos da localização do supercílio, né? Como a gente pode melhorar, da lateralzinha, né? Dos pezinhos de galinha. Falamos agora um pouco da região da pálpebra. Uma coisa importante, que às vezes o paciente vem e tá com dúvida. Por exemplo, quando a gente sorri, eu tenho pouco, mas a gente tem um músculozinho aqui, ó, que ele pode ser mais forte. E a hora que a gente sorri, ele fazia uma bolsinha bem aqui embaixo dos cílios, bem aqui embaixo. E existe a outra bolsinha, que é a bolsinha de gordura, que fica nas regiões aqui, ó, um pouquinho mais para baixo. Então, tem 2 situações que a gente diferencia também. Às vezes a paciente vem para mim falando, doutora, eu tenho muita bolsa. E aí eu olho, aqui tá lisinho, não tem nada. Aí ela fala, olha, tá vendo quando eu sorrio? Aqui faz uma bolsa enorme. E na verdade, essa bolsa enorme quando sorri, muitas vezes é a musculatura que é muito forte. Então, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem melhor. Vou pegar aqui um pointer. Ó, vê se vocês conseguem me acompanhar aqui, ó. Então, aqui os olhos. Todo esse músculo aqui em volta do olho é o que faz a gente fechar o olhar, que é o orbicular. E ele tem uma fitinha de músculo aqui, ó, que fica bem embaixo dos cílios, que é essa fitinha, dá pra ver aqui uma separação, tá vendo? Ó, aqui onde separa daqui pra cima e daqui pra baixo. Dá pra ver, não dá? Dá um joinha aqui pra mim, pra eu saber se vocês estão entendendo, ou se eu coloco mais perto, ou se tá dando algum reflexo. Estão me vendo? Quem me dá um joinha aqui? Oi. Dani, eu vou terminar de falar e eu já volto na sua pergunta pra gente responder, tá bom? E da sua também, viu, Glória? A gente já volta pra responder a sua aqui. Então, vamos lá. Alessandra, ok. Ó, Alessandra. Dani, ok. Então, ó,
Então, tá vendo aqui essa transição? Então, daqui pra cima ou daqui pra baixo. Então, quando a paciente, legal, ó, Dacinha, Elguinha, vejo, o Ricardo tá ótimo, oi, Rá, tá dando pra ver, beleza. Então, vamos continuar. Então, ó, daqui, ó, pra cá, quando o paciente sorri, tem gente que isso aqui ressalta. Então, essa bolsa que a paciente às vezes acha que tem bolsa, na verdade não tem. Na verdade, é o músculo que tá mais forte. E aí, eu venho aqui e aplico toxina nesse pedacinho. Mais pra baixo um pouquinho, Silvana. Melhorou? Ó. Então, às vezes, quando o paciente tem essa faixinha aqui de músculo muito forte, nessa faixinha de músculo, não adianta eu querer tratar músculo com preenchedor. Eu vou ter que tratar músculo nessa área, pelo menos. Vou ter que tratar com toxina, tá? Então, quem tem essa bolsinha aqui, a hora que sorri mais saltadinha, a gente vai tratar toxina. Quando tem uma paciente que realmente tem bolsa de gordura, a bolsa de gordura tá daqui pra baixo, atrás do músculo. Então, eu tenho uma bolsinha aqui, uma bolsinha aqui e uma bolsinha lateral. Então, tem 3 bolsas aqui na região da pálpebra inferior, tá? Então, quando a gente fala de bolsa de gordura, eu tô falando um pouquinho mais baixo. E às vezes, quando o paciente fala que tem bolsa, às vezes ele tá querendo me dizer que é isso aqui, ó. Então, nessa areazinha aqui perto dos cílios, da linha ciliar, a gente também pode fazer toxina, tá? Quando o paciente tem essa necessidade. E se for mais pra baixo, aí a gente tá falando de bolsinha de gordura, que aí realmente o procedimento melhor para você ter um resultado definitivo seria a cirurgia. Claro que tem algumas pacientes que tem uma bolsinha bem comecinho. Então, se tá bem no comecinho, às vezes eu consigo, do lado dessa bolsinha, preencher. Então, por exemplo, se eu tenho uma bolsinha aqui, uma aqui, e aqui tá mais fundinho, eu tenho um sulco, eu posso vir do lado da bolsinha, preencher um pouquinho essa área, ou aqui na lateral também. Então, toda área que tenha um pouquinho de bolsinha, eu posso pôr um pouquinho de produto ao redor. Só que essa região é uma região bem delicada, né? A gente chama o preenchimento de olheira de preenchimento avançado. Então, a gente tem que ter bem cuidado, tem que ter, se alguém está muito acostumado a fazer técnica de preenchimento já há muito tempo, porque é uma área mais delicadinha, tá? Então, a gente pode, por exemplo, ir fazer dispersando esse produto ao redor dessas bolsinhas quando é uma bolsinha inicial, tá bom? E outra área que aparece bastante também, quando a gente tá com o uso da máscara, né? É essa área aqui, ó, dessa região. Às vezes acontece disso aqui começar a ficar fundo. Eu até coloquei lá no Stories hoje. Hoje a gente tratou um paciente masculino que tem essa região aqui, tinha essa região aqui mais afundadinha, porque é a primeira região que a gente começa a absorver com o passar do tempo, que a gente vai atrofiando, né? A gordura ela vai diminuindo. E é uma das áreas que começa primeiro. Então, aí a gente tratou malar dele aqui anterior. Então, essa areazinha também acaba aparecendo na máscara, né? Muitas vezes. Então, a gente também fazer o tratamento, o reposicionamento tanto do malar medial ou às vezes até do lateral, quem já começou a ter absorção também, é interessante, tá? E ainda mais, por exemplo, a máscara, essa nossa aqui, por exemplo, que é mais forte, né? Ela pega bem ali, ó. Bem aqui. Então, quando ela pega bem aqui, a hora que eu tiro a máscara, parece que eu tô, até no story que eu filmei hoje, parecia até que isso aqui tava bem fundo, porque como a máscara aperta bastante, cria uma marquinha aqui, né? Então, pode ficar mais evidente. Então, acho que essas regiões aqui faciais são as regiões que ficam mais em evidência agora que a gente tá fazendo o uso mais constante, né, da máscara. Então, que eu acho que vale a pena, de repente, a gente dar uma atenção mais específica para isso. E, claro, testa, né, que aí a gente tá também falando de toxina, aqui na região do centro da sobrancelha, que também a gente tá falando de toxina, tá bom? E eu acho bacana a gente falar de mãos, depois eu volto para as perguntas. Porque a gente tá usando muito álcool gel, tá lavando direto, tá lavando muito tempo e vai ressecando, né? Mesmo a gente usando um hidratante, ó, eu passei agora no comecinho da live, já tá tudo craquelada de novo, né? Então é muito legal quando a gente também usa aquele produto que eu falei que a gente usa aqui pra área dos olhos, pro efeito gloss do lábio, pros risquinhos, que é também o Skin Booster, né? Ou o Volite, tá? Porque ele vai fazer ele é como se fosse um preenchedor, só que ele não tem o efeito de aumentar volume, de preencher, mas ele tem o efeito de hidratar, né? Então, a gente vai colocar um produto embaixo dessa pele. Então, normalmente a gente faz um acesso aqui no centro da mão e vai colocando por baixo, né? Vai colocando um pouquinho do produto em cada região e vai espalhando esse produto. Então, esse produto espalhadinho no dorso da mão toda vai melhorar muito a hidratação dessa mão, facilitando nas lavagens e mantendo a hidratação depois, né? Então, quem não tá dando conta, tá percebendo que a pele tá muito fina, é super bacana a gente pensar no Volite. Ajuda muito
e facilita, diminui a chance de você machucar, né? Se eu tivesse destreza aqui, eu mesmo já ia fazer, mas não dá pra eu fazer, né? Em mim, mas dá pra fazer em vocês. Então, mas é um procedimento bem tranquilo, né? Que faz em consultório também. A durabilidade dele, a gente tá falando em torno mais ou menos de 7 a 9 meses. Então, ele dura um pouco mais até do que a toxina, né? O Botox, por exemplo, ele dura em torno de 4, 5, 6, dependendo de quanto de atividade o paciente tem, de quanto de reatividade ao produto, atividade física, metabolismo, várias coisas, né? Tem paciente, então, que às vezes quando vem fazer a segunda aplicação da toxina, acaba fazendo o Volite de novo para ir mantendo, tá? E geralmente a gente acaba fazendo mais isso no inverno, que nem agora, saiu o verão, né? No verão é mais difícil da gente ter esse ressecamento das mãos, é mais comum agora no inverno e pela pandemia de estar lavando tanto. Então é uma época legal também da gente fazer, tá? A Silvana, quanto demora o efeito? Ele estimula a produção de colágeno? Muito pouco, Silvana. O Volite, ele é mais hidratação, tá? E ele não vai dar volume. Diferente, por exemplo, se eu tenho uma paciente que tem pouco volume, aí é melhor a gente usar, às vezes, um Radiesse, que aí o Radiesse vai dar um volume e vai ter um pouquinho de efeito de estímulo de colágeno, mas ele não tem tanto efeito de hidratação. Então, dependendo do que eu quero, eu vou usar um produto ou outro, tá? Então, eu posso ter um produto que faça aumento de volume, então aquela mão muito emagrecida, que você vê todos os tendões, que você precisa dar uma preenchidinha mesmo, aí a gente pode usar um preenchedor normal, por exemplo, um ácido hialurônico, um Radiesse, que além de preenchedor é bioestimulador, ou se não, se tá tudo em ordem, é mais mesmo essa questão de ressecamento, né? Aí o Volite, ele é fantástico, seria a melhor opção. E a gente usa bastante também o Volite para colo. Sabe quando a gente já começa a ter aquelas marquinhas, aquelas ruguinhas finas aqui do colo? Também é bacana a gente fazer, porque ele hidrata bem também essa região e dá essa sensação de dar uma esticadinha na pele, tá? Então, áreas que talvez vocês não conheçam do Skin Booster, que é o Volite: dorso de mãos, colo, que é bem legal, código de barra ao redor do lábio, efeito gloss, para quem não quer aumentar o volume do lábio, só quer hidratar, quem já tem um volume bom, não precisaria aumentar. Ele tem essa função. Essa lateral aqui, que geralmente aparece umas ruguinhas finas. E tem também umas pacientes que começam a ter vários risquinhos. Às vezes associado com uma flacidez inicial. Por exemplo, quem que eu vi esses dias de famoso, que até tinha a Adele. Se vocês virem, ela emagreceu muito, tá linda. Mas o rosto dela murchou super. Então, como murchou muito, aqui dela tá sobrando bastante. A hora que ela sorri, fica todo marcadinho. Então, ali você pode, por exemplo, no caso da Adele, tratar com preenchedor primeiro e depois, numa camadinha mais superficial, hidratar essa pele para ela tirar aquelas ruguinhas finas. A Silvana perguntando: o ácido hialurônico estimula e o efeito dura mais tempo? Ácido hialurônico, ele pode até estimular, Silvana, por causa das próprias picadinhas, mas não é a função dele, tá? A função dele é dar volume e hidratação. Então, vai depender de qual que é a mecânica que tem dentro desse ácido hialurônico. Porque o ácido hialurônico, ele não é único, não é só um gelzinho de ácido hialurônico. Então, é um ácido hialurônico que depende das moléculas que estão lá dentro, ele vai servir para efeito lifting, ou para efeito de preenchimento, ou para efeito de hidratação. Então, depende de qual é a tecnologia que tem dentro desse ácido hialurônico, tá? E o efeito dura quanto tempo também vai depender desse crosslink que a gente fala, que são as ligações dessas moléculas. Então, tem ácido hialurônico que vai durar 7 a 9 meses, por exemplo, como o Volite. Tem outros que vai durar 1 ano, outro que vai durar 1 ano e meio, outro que vai durar 2 anos, tá? Mas isso também é muito individual, porque, por exemplo, eu fiz preenchimento do lábio em 2017. Ainda eu sinto o produto. E seria um produto que teria para duração em torno de 1 ano, né? Então, depende de quanto o paciente, qual que é a resposta que cada organismo tem. Também fiz em 2017, quando eu fiz o lábio, a região malar, que pra mim ainda tá ótimo. Teria duração de 2 anos. A gente já tá em 2020, julho agora faz 3 anos. Então, mesmo tendo passado o tempo que tá em bula da durabilidade do produto, eu ainda vejo que tem mais tempo. E eu vejo isso também nas minhas pacientes, né? Às vezes vem depois de 2 anos ou depois de 1 ano pra gente ir fazendo outras manutenções, e ainda tem produto que a gente colocou que poderia não estar mais lá. E, eventualmente, tem paciente que acontece ao contrário. Às vezes você usa um produto que você tá achando que vai durar 2 anos e às vezes dura 1, né? Mas pra te falar, eu tenho uma paciente só, que a gente fez, por exemplo, o lábio, que a previsão era durar 1 ano e durou 6 meses.
Aí a gente refez com um que era para durar 1 ano e meio, também durou 6 meses. Então ela especificamente tem uma reatividade, um metabolismo maior desse produto. Mas de todas as minhas pacientes é a única paciente que eu tenho. A maioria é ao contrário. A maioria dura muito mais tempo do que está em bula, tá? Então depende também individualmente de cada paciente, tá bom? Muito bem, vamos para as perguntas agora? A Glória. Vamos voltar tudo aqui. Olá, a Elga falando, meu botox na testa durou 1 ano e meio, doutora. Uau, muito bem, Elga, arrasou. Que tudo. Então vamos ver aqui. Perguntas. Oi, Dani, tudo bem? É Glória. Doutora, harmonização facial faz no rosto? Só faz no rosto? Acho que foi essa pergunta, né, Glória? Então, a harmonização, quando a gente tá falando de face, a gente tá falando de rosto, né? E aí, quais partes do rosto que a gente pode fazer, Glória? Então, quando a gente fala de harmonização, é um termo que, no geral, a gente usa bastante para preenchedor, tá? E dentre a harmonização facial, existem inúmeras técnicas que a gente pode usar, de vários... Cada laboratório tem o seu nome, a sua técnica específica, né? Só não pode fazer quando fico brava, Elga. Tadinha da Rafaela, né? Deve estar tomando bronca esses dias de quarentena. Então, Glória, quando a gente fala de harmonização facial, a gente está falando de rosto, geralmente de preenchimento, tá? Mas a gente pode harmonizar um rosto com toxina, dependendo do que eu tiver, né? Às vezes tem um paciente que eu não preciso preencher para harmonizar. Às vezes o que está pesando naquele rosto é a testa, que eu preciso só fazer toxina, não tenho que fazer nada nessa região inferior. Ou às vezes eu preciso tratar só pescoço, não está precisando tratar outras áreas. Mas, a grosso modo, a gente usa esse termo harmonização facial no rosto. E aí a gente pode trabalhar o quê? Depende do que vai absorvendo, do que vai perdendo de estrutura. Se o paciente às vezes emagrece bastante também, isso é comum, tá? Então, por exemplo, terço médio, sulco, que é muito comum a gente tratar, cantinho da boca, essa entradinha que eu coloquei hoje lá no Stories pra vocês verem. Ângulo de mandíbula também, que a gente melhora todo o contorno. Tem paciente que até afunda a têmpora quando emagrece, vai perdendo também estrutura na têmpora. A gente também pode alinhar a têmpora, também ajuda na sustentação e no reposicionamento desse supercílio. Tem outras áreas, de repente testa, mas já é um preenchimento de menor indicação, porque nem todo mundo tem indicação de preenchedor na testa, é mais comum a gente indicar toxina, mas em alguns casos sim, é uma área que poderia pensar. Preenchimento de lábio, preenchimento de olheira, são áreas que a gente acaba fazendo quando pensa em harmonização facial, tá? Oi, Joana, oi, Rá, Joelma, Glória. Quero dizer, se mexe, é só na região da testa e olhos. Não, né? Então, a gente pode mexer, por exemplo, testa, toxina, olhos, às vezes preenchimento de olheira, de goteira, de têmpora, tá? O que mais? Vamos ver aqui. Elga. Doutora, flacidez na bochecha, só corrige o fio? Elga, depende. Então, por exemplo, se a gente tá falando aqui de bulldog, também pus um lá no Stories hoje, porque a gente tava falando de terço inferior. A gente fez um preenchimento de terço médio e outro de terço inferior. Então, a gente colocou lá essa areazinha aqui, veja se é isso que você tá com dúvida. A gente chama nome, né, bulldog, ou na área médica a gente chama de jaw. Bom, então esse bulldogzinho aqui, se você estiver chamando isso de bochecha, você fala se é isso. A gente tem várias formas de melhorar, de corrigir, né? A gente pode até pensar num lifting pra gente melhorar, fazer essa tração e aí realmente alinhar bem esse contorno mandibular. Ou se de repente for inicial, você pode tratar essa flacidez nessa região, tracionando ela um pouquinho para trás. E a gente traciona geralmente com preenchedor. Então, se eu faço um voluminho aqui, isso aqui acaba reposicionando um pouquinho para trás. Se eu faço um voluminho aqui também, isso acaba tracionando esse bulldogzinho também um pouquinho para frente. Então, eu posso, em algumas situações, tratar esse bulldogzinho com preenchimento aqui, não necessariamente fio, tá? Se eu tenho um rosto mais pesado, se eu tenho uma pele muito mais grossa, às vezes a tração que o fio vai dar não seja o suficiente, tá? Pera só um pouquinho. Certo? Tá querendo acabar minha bateria. Deixa eu pôr ele na tomada.
gente. Vai mexer um pouquinho aqui no Insta, tá? Vocês que estão ali no Face estão vendo os nossos bastidores. Pera aí. Deixa eu pôr ele na tomada, que senão vai acabar. Acho que agora ele vai me obedecer aqui, hein? Só que ele vai ficar aqui um pouquinho mais baixo, aí eu fico olhando aqui e olhando ali. Então, vamos lá. Agora, a Dani já tinha feito uma pergunta, deixa eu voltar aqui na pergunta da Dani. Vamos lá, Dani, peraí. Vou voltar até lá em cima, aí eu vou respondendo na sequência, pode ser? Ai, quanto comentário legal, a gente vai ler todos aqui, peraí. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos aqui então agora nas perguntas. Cadê? Pararam. Ah, hoje tem live também, Helga? Legal, depois você põe aqui o horário. Alessandra, sobre pálpebras caídas já respondemos. Aqui, cheguei na pergunta da Dani. Dani Grieco falou assim: há algum preenchimento para bochechas muito retraídas por ser muito magro devido a extrações dentárias? Dani, sim. Existe até, né, quando a gente tem pacientes que fazem a bichectomia, às vezes acaba ficando essa flacidez bem aqui mesmo, piora, bem parecida com a da Adele. Se vocês depois procurarem uma foto da Adele atual, aqui tá bem marcado. Então a gente pode fazer, por exemplo, preencher essa área, né? Não é muito habitual, a não ser agora, que tem ficado um pouco mais por causa da questão da bichectomia. Então, às vezes o paciente faz a bichectomia e acaba afundando isso aqui, não ficando legal, piorando um pouco a flacidez do rosto todo, porque você acaba perdendo um pouco da sustentação, tá? Então, a gente pode, por exemplo, sim, preencher essa areazinha, tá? A Alessandra, há 5 meses fiz a cirurgia ortognática, meu nariz ficou com as laterais abertas para corrigir. Tem que ser com cirurgia ou pode ser com algum produto? Alessandra, geralmente esse alargamento das narinas é cirúrgico, tá? Não existe nenhum produto que a gente vai conseguir fazer, retrair essa narina para cá. Então, provavelmente a gente vai ter que fazer uma alectomia, fazer alguma retração dessa areazinha aqui cirúrgica mesmo, tá? Eu tô lendo aqui as perguntas do Insta, mas quem tá no Face pode mandar também, aí a gente reveza, tá bom? Daqui e dali. Silvana, quanto demora o efeito? Acho que você já tinha te respondido, né, Silvana? O ácido hialurônico. Parará. Oi, Marisa, boa tarde, tudo bem? A Dani, poderia falar se há uma técnica para bochechas muito retraídas, no caso... tava lá em cima, né, Dani? Eu não tinha te respondido ainda. Ok. Maine Contato, Gisele Souza, Ariane, Mel. Deu para entender, Dani? Sim, me dá um ok ou um joinha ou um retraidinho aqui pra gente saber. Certo, pessoal? Eu acho que hoje eu queria falar um pouquinho mais dessas duas áreas realmente, que estão mais evidentes agora durante a quarentena, que seria então pra gente focar, né? Olhos, testa, mãos, que a gente tá usando demais, pra gente também poder cuidar dessas areazinhas. Caprichem no rímel também, né? Quando vocês forem fazer uma maquiagem, um delineador, um lápis, pra gente também se sentir bem, né? Hoje veio uma paciente, ela falou assim: doutora, eu não aguentava mais não poder vir aqui, porque são coisas tão simples que fazem a gente se cuidar no dia a dia e deixam a gente feliz, né? Outro dia também eu fui fazer a unha, e aí eu saí de lá e ainda falei pra Dani, que é minha manicure, falando: nossa, como vocês são importantes na nossa vida, porque a gente se sente bem, a gente se sente mulher, a gente se sente feliz, né? Parece que você tomou um banho, assim, a hora que você faz a unha, mão e pé, então, né? Parece que você saiu uns 5 quilos, assim, de você. E eu vejo isso também aqui no consultório. Então, quando você faz uma toxina, quando você vem e faz um preenchimento, quando você se cuida, quando você trata, quando você começa um projeto, então vem numa primeira consulta para já se programar para fazer uma cirurgia, que o paciente já tinha muito desejo. Então, a gente também tem que aproveitar essa quarentena e fazer coisas que a gente gosta. Porque a gente às vezes está fazendo coisas que todo mundo gosta ou que teria que fazer um monte para todo mundo e a gente está esquecendo às vezes de cuidar da gente, né? E aí por isso que tanto vem essa impaciência que está todo mundo relatando, né? Quando vem aqui no consultório, todo mundo cansado, porque às vezes a gente está fazendo tudo para os outros e não está fazendo para a gente. Então em algum momentinho aí dessa quarentena a gente tem que ter um tempinho para a gente também, né?
pra gente não deixar, não perder os sonhos que a gente tem, pra ter motivação para as coisas andarem, que senão vai todo mundo ficando down, ficando chateado e as coisas não andam, certo? E a mulher tem que ser o esteio da casa, então tem que ser o centro, então a gente tem que estar, bonita e bem, pra poder cuidar da turma, não é assim? Certo, pessoal? Então, queria agradecer a presença de vocês. Quem ainda não conhece o nosso canal lá no YouTube, aproveita, que já está no 3º episódio do Perguntas e Respostas. E hoje, às 19h, vai ao ar o 4º episódio dessa série de 5 dicas sobre mamoplastia que a gente falou na semana passada. E eu tô falando coisas sobre prevenção lá no YouTube, tá bom? Então, espero vocês por lá também. Lá são vídeos diários, todos os dias às 19h. Então, aproveitem e se inscrevam para vocês poderem receber as notificações quando o vídeo for baixado, certo? Obrigada, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente, aqui do Face. Obrigada, Glória, Fer, Joana. Joana tá sempre aqui assistindo. Obrigada por vocês terem aqui assistindo, viu? Tere, beijão. Ô, Dígio, tudo bem, Dígio? Não tinha te visto. Dona Faria, Rose. Tchau, pessoal. Até.